Pessoal, então bom dia a todas, todos. Agradecer aqui a presença dos jornalistas, da imprensa, esse bate-papo da presidenta Gleisi com a imprensa mineira. Agradecer aqui os companheiros da direção estadual, da direção nacional, os parlamentares da nossa bancada federal do PT, da bancada estadual. Aqui o deputado Liz, que é o nosso líder do nosso bloco. Estivemos agora há pouco com o presidente Tadeu, que recebeu a presidenta Gleisi, né? Cumprindo essa agenda de visita da presidenta a Minas Gerais. Vocês acompanharam um pouco a divulgação da programação, ela já esteve em Contagem com a prefeita Marília, agora com o presidente Tadeu, presidente da Assembleia. Ainda vai ter depois uma reunião conosco, com a nossa bancada. Na sequência, às 14 horas, nós teremos uma reunião com os dirigentes do partido da região metropolitana e depois, na CUT, um encontro com os movimentos sociais e, final à noite, um encontro com as mulheres do partido também da região metropolitana. Amanhã continua, estará então a Flotone pela manhã, vai ser recebida pelo prefeito Nelson Cupira, também terá uma plenária com a militância, e na parte da tarde também uma plenária em Montes Claros. Então é uma agenda que a presidenta está cumprindo em Minas Gerais para conversar com o partido, conversar com a militância, conversar com a sociedade mineira, e a gente quer aqui intensificar essa relação do PT nacional e também, evidente, a presidenta Gleisi, na interlocução com o governo do presidente Lula, da agenda de Minas Gerais, combinado com a agenda do governo federal. O presidente Lula, vocês sabem, tem muito carinho por Minas, um estado que nós tivemos a vitória nas eleições, e é evidente que a presença da presidenta Gleisi, ela simboliza, né, essa perspectiva, essa preocupação, esse carinho, esse olhar também do presidente Lula com o nosso estado. Então a gente vai ter muita coisa para conversar nos próximos dias. Mas eu queria então agradecer a Gleisi por estar aqui nos visitando, agradecer a nossa direção, agradecer os deputados, e aqui eu vou deixar a palavra com ela, que eu acho que o motivo desse nosso encontro é principalmente a presidenta Gleisi. Não sei se o pessoal quer perguntar, você quer que eu fale? Acho que eu posso fazer uma abertura. Então, dá bom dia também aqui aos profissionais da imprensa que estão aqui, os assessores dos nossos mandatos, aos nossos deputados, nossos dirigentes nacionais. Dizer que sempre é um prazer muito grande vir a Minas Gerais. Eu não tinha vindo aqui depois das eleições, né? Então, primeiro agradecer ao povo mineiro pelo resultado que nos deu nas urnas, dando vitória ao presidente Lula. A votação aqui foi muito importante para essa vitória, e o presidente sabe disso e tem um grande compromisso com Minas, né? Isso é importante. E obviamente que nós do PT, que somos o partido do presidente, também temos essa responsabilidade e queremos ajudar, que tem muitos investimentos, muitas ações do governo federal aqui para Minas Gerais. Sim, não tenho dúvidas que vai ter. Também cumprimentar aqui o PT mineiro. Nós tivemos um crescimento da nossa bancada, tanto federal como estadual. Isso mostra que o PT tem uma força e tem articulação aqui em Minas. E, claro, isso nos dá bastante disposição aí de continuar nessa militância e continuar também nos desafios eleitorais que nós temos pela frente. Então, a presença aqui é para conversar com o PT mesmo, com os nossos dirigentes, nossos deputados, tratar um pouco da estratégia para a próxima eleição, da organização partidária, que a gente vai ter várias plenárias agora no segundo semestre, de organização dos nossos diretórios municipais. Também falar e agradecer aos movimentos sociais, populares, que nos deram sustentação nesse processo, e discutir um pouco como que nós vamos trabalhar daqui para frente, tanto na sustentação do nosso governo federal, como dos projetos que a gente vai desenvolver aqui no estado. Mais ou menos isso, se vocês quiserem perguntar. Presidente, é Pedro da Rádio Itatiaia. O PT na eleição municipal de 2020 ficou em 6º lugar aqui em Belo Horizonte. Tendo isso em mente, qual a avaliação que a senhora faz se deve ser a postura do partido na eleição municipal do ano que vem para a Prefeitura de Belo Horizonte, lançar candidato próprio, repetir uma aliança com o PSD do prefeito Fuad? Como é que a senhora vê esse cenário? Olha, nós estamos fazendo essas conversas com o PT justamente para nós definirmos a nossa estratégia eleitoral para 24. Tanto que na tarde nós vamos ter reunião com os dirigentes do PT de BH e também do PT da região metropolitana, né? É óbvio que o PT tem nomes para ter candidatura própria aqui, né? Senão seria o problema. Agora nós temos que buscar construir uma aliança, conversar com os partidos da federação. Agora não é só PT, agora nós temos uma federação que é PT, PCdoB, PV, conversar essa estratégia e buscar conversa também com aqueles partidos, primeiro daquele núcleo mais firme que deu origem à grande aliança do presidente Lula, né, que são os partidos que estão no nosso campo político da centro-esquerda. Nós estamos procurando conversar. Nacionalmente já estabelecemos uma mesa de conversa sobre isso. Então a ideia é a gente analisar
né, as capitais, principalmente, que são muito importantes para nós, e os municípios onde nós temos mais de 100 mil eleitores. Então, essa estratégia nós estamos construindo. Então, eu vim aqui para ouvir Minas, ouvir o que os nossos dirigentes mineiros, nossos deputados estão avaliando, eles que conhecem a realidade, para que a gente possa estar junto aí nessa estratégia eleitoral. Presidente, a gente está aqui com vários deputados estaduais e federais, e do ponto de vista programático, uma das principais oposições que os deputados fazem ao governo Zema é o regime de recuperação fiscal, que é um tema que depende do governo federal, depende da concordância do governo federal. Qual que é a posição do PT nacionalmente e como é que a senhora vê esse tema sendo discutido no governo Lula? Porque entre as contrapartidas estão privatizações, limitação de gastos com servidores, concursos públicos. Como é que a senhora vê esse tema? Então, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Porque esse foi um regime fiscal elaborado sob o governo Bolsonaro, em uma visão super liberal, né, de desmonte do Estado, que nós somos contra a privatização, somos contra arroxo de salário de servidores, enfim, isso não é uma pauta nossa. Agora, o que aconteceu? Tem uma decisão judicial aí no meio, uma liminar, que está dando condições ao governador de não assinar, enfim, e também não pagar a dívida. O que também não está correto nesse sentido. Então, acho que tem que procurar uma solução. Sei que a bancada mineira já esteve com o Haddad, já conversou, pediram para fazer uma avaliação, o Ministério da Fazenda está fazendo, o governo aqui também pediu mais prazo. É algo que nós temos que resolver e eu espero que se resolva nesse primeiro semestre. E ver se tem condições de mudar essas cláusulas, porque isso foi nacional, né? Na realidade, temos uma lei que deu base a esses acordos aí que estão sendo feitos com os estados. Então, o governo está se debruçando sobre isso, está discutindo e está fazendo isso junto aqui com a bancada. Presidenta, há abertura para que o governo Lula converse com o governo Zema sobre isso, sente e encontre aí uma solução que seja boa para Minas e boa para a União? Sempre há abertura entre governos, né? O presidente Lula é um presidente que tem muito respeito à institucionalidade, não tem problema nenhum de conversar com os governadores, aliás, vem fazendo isso. Precisa de uma avaliação técnica mesmo agora, antes da conversa. Como que a senhora avalia, pegando um pouquinho o gancho nessa resposta, essa relação com o governo Zema, né? Um governo mais com esse direcionamento mais liberal e tudo, nós vemos aqui os deputados todos que fazem a oposição diariamente em plenário, né? A posição do PT em relação ao governo Zema. Olha, nós somos oposição aqui ao governo Zema. O PT é oposição, por esses motivos que você já disse. Nós não concordamos com essa visão liberal que tem o governador, né, de entregar tudo, de vender, de, aliás, minimizar o papel do Estado. Não concordamos com isso. Como em vários outros estados, né, que nós também somos oposição aos governadores. Agora, o governo federal não é oposição ao Estado, é importante deixar claro isso. O presidente Lula tem compromisso com Minas, né, e vai fazer com que os programas federais, os investimentos cheguem a Minas Gerais. E, obviamente, tem uma relação institucional. Já esteve com o governador em reuniões que tiveram lá no Palácio do Planalto, jamais vai deixar de ter essa relação institucional, porque o objetivo nosso é o povo, né? Não é o governador ou a posição, é o povo mineiro. Então o governo federal vai ter sempre essa postura e é a postura que o presidente está tendo. Presidente, de ontem para hoje a gente teve a notícia da chegada ao PT do senador Randolfo Rodrigues e de um suposto desentendimento entre ele e a ministra Marina Silva do Meio Ambiente. Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho. Olha, o Randolfo já tem convite para entrar no PT desde a campanha. Aliás, foi o presidente Lula que fez o convite para ele. E ele disse assim, que estava na rede, enfim, tinha um compromisso com a rede. Mas a gente reitera esse convite, queremos muito que o Randolfo esteja nas fileiras do PT. É um senador combativo, já foi do PT, então volta a casa, né? Tem muito a ver com as nossas propostas, nossa linha, nosso projeto. Agora depende dele, né? Do tempo dele, enfim, das conversas com o grupo que ele tem. E sobre esse possível desentendimento entre ele e a ministra do Meio Ambiente, tem algum? Eu não vou comentar desentendimento da casa alheia, não. Presidente, a senhora mencionou que o PT é contra as privatizações, mas a bancada, no final do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, foi realizado o leilão para a privatização do metrô de Belo Horizonte. E o governo Lula deu prosseguimento a despeito de ações na justiça. Eu estou vendo que a Gleide, o Odair, até a própria senhora chegou a assinar uma das ações.
Mas o governo Lula deu prosseguimento a esse processo. Nesse caso específico do metrô, o PT reavaliou sua posição? Não, o PT não. Veja, o governo não é só PT. É importante nós temos um governo de coalizão, um governo composto por vários partidos que dão sustentação ao presidente Lula. Então, nem sempre a posição que o governo externar vai ser a posição do PT. O PT, dentro dessa coalizão, briga também, né? Puxa, pede, coloca seu posicionamento. Mas, infelizmente, nesse caso, nós não fomos vitoriosos. Igor, Estado de Minas. Como a senhora vê a CPI do MST, o que pode ser feito nesse sentido? Olha, muito ruim essa CPI. Eu acho que ela não precisava existir, até porque já teve uma CPI sobre o MST no primeiro governo do presidente Lula, né? Tudo foi levantado, tudo investigado. Eu acho que é uma tentativa de criminalização do movimento, dos movimentos sociais. Nós vamos, obviamente, defender o MST, mas o principal objetivo, acho que, dessa CPI é a gente baixar um pouco essa temperatura de disputa entre MST e agronegócio. Nós não precisamos disso, o Brasil não precisa disso. O agronegócio é muito importante para o Brasil, é produção de grãos, é exportação, traz divisas, ajuda muito na economia, puxa a nossa economia. E o MST com a agricultura familiar são essenciais também para a nossa economia e para a vida das pessoas, porque é quem produz alimento, quem produz o arroz, o feijão, a mandioca, né, que planta hortaliças, é a pequena agricultura, é o MST. E o MST, mais do que um movimento social que defende a reforma agrária, o que é justo, é também produtivo, um movimento produtivo. Tem muitas cooperativas, né? No meu estado do Paraná, onde o movimento é muito forte, são mais de 20 cooperativas. Cooperativa de arroz, cooperativa de leite, cooperativa de laticínios, de erva mate, ou seja, emprega a gente, ajuda os pequenos produtores, ajuda os assentamentos. Então eu acho que o nosso papel ali é baixar essa fervura, né? Nós temos espaço para todo mundo conviver no Brasil, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, não tem porquê ideologizar esse tipo de disputa agora. Tem que combinar com a relatoria. O relator realmente pode ser um problema, né? Porque acho que deveria ter tido ali por parte, inclusive da direção da casa, mais sensibilidade para colocar alguém que não seria do nosso campo, porque nós não temos maioria, então tem correlação de força, mas alguém que pudesse ser mais nessa linha, né? Aí eu ouvi no jornal hoje, li no jornal, que colocaram o ex-ministro porque ele é candidato a prefeito em São Paulo, então precisava ter projeção. Eu não sei que projeção que vai ter nisso, mas é muito ruim. Eu espero que dê para a gente conversar e dê para a gente ir por essa linha da pacificação. Alguma outra pauta que está conversa com a Marília ou com o Tadeu agora pela manhã? Oi? Alguma outra pauta que não foi dita que foi conversada na reunião com a Marília ou com o Tadeu? Não, nós conversamos sobre isso, um pouco sobre o momento da política, os desafios que a gente tem, né, para enfrentar. A Marília está muito bem, é muito bem avaliada, a prefeitura, ela com boa avaliação, a prefeitura também. Fiquei muito feliz lá, acho que está muito, muito bom. E a conversa com o presidente aqui da Assembleia? Teve algum assunto específico? Não, nós conversamos um pouco sobre essa questão do regime fiscal, que eu falei para você, um pouquinho sobre essa questão do acordo de Mariana. Também queria cumprimentá-lo, né, pela eleição dele aqui. Então foi uma visita mais de conversa um pouco política. Em relação ao acordo de Mariana, presidenta, inclusive há uma comissão aqui que está percorrendo, né, a mancha formada prioritariamente pelos deputados de oposição. Como que foi essa conversa com o presidente? Foi boa, nós não chegamos só colocamos a situação, né? Aqui tem o deputado Ulisses, que é quem está presidindo a comissão, cadê o Rogério também, que nacionalmente está fazendo, que está se buscando um outro desenho para isso, para que efetivamente os recursos cheguem às pessoas que foram atingidas, às regiões que foram atingidas. Esse é o objetivo principal, né? Presidente, É isso. Para encerrar da minha parte, o deputado Cristiano falou da agenda da senhora com a prefeita Marília, amanhã com o prefeito Sucupira lá em Teófilo Otoni, hoje com a militância, com os deputados. Alguma previsão de encontro com o PSD, que fora desse campo da esquerda é a principal aliança do partido aqui em Minas? Não, por enquanto não. A gente está focando mais no PT, porque nós temos que discutir, né, internamente as nossas posições com a federação. Para depois, no segundo momento, que eu acho que é segundo semestre desse ano, a gente buscar conversar com os outros partidos, que inclusive integram, né, que integraram a coligação e também que apoiaram, mesmo não integrando, né, dependendo do estado. Então é esse o calendário. Bem?
Obrigada, viu, gente? Obrigado, pessoal. A deputada Gleisi focou na importância dessa conversa com o PT neste momento. Como que o senhor vê essa visita dela aqui? Fundamental, até então, como ela disse, ela não tinha vindo a Minas depois da eleição do presidente Lula, está fazendo esse levantamento, ouvir o trabalho exatamente que a direção do partido está fazendo em Minas, o trabalho que nós da bancada temos feito de oposição aqui, para que a gente possa ter exatamente aquilo que o presidente sempre propôs, né? Uma construção de projeto de nação, respeitando a especificidade de cada estado. Então foi muito bom, está sendo bom essa disposição dela nessa construção primeiro partidária e obviamente em seguida a gente fazer a ampliação da discussão como a gente faz no bloco e com os demais partidos.